Roger Hill ao encontrar a última ilha de One Piece, Laugh Tale. Uma gargalhada que reverberou pelo mar e ecoou pelos anos que se passaram. Mas por trás dessa risada há um mistério profundo. Um enigma que desafia a compreensão. Por que ele escolheu o riso em vez da revelação? Por que, mesmo tendo acesso aos segredos do século perdido, optou pelo silêncio? Talvez sua risada contenha um misto de alegria e tristeza, a consciência do peso das verdades que ele carregava ou a ansiedade sobre a história de Joy Boy. Talvez tenha sido um reconhecimento irônico do destino da humanidade, presa em um ciclo de ignorância e violência. Ou quem sabe, sua risada não tenha sido um desafio final, um convite para que outros, como Luffy, ousassem desvendar os mistérios que ele deixou para trás. O enigma da risada de Roger e do seu bando permanece tão intrigante quanto as águas que ele navegou, quanto também as águas que afundaram o mundo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1116 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, temos o capítulo já em nossas mãos e seguimos aqui para a nossa análise. Vamos então comentar muitas coisas sobre esse capítulo que tá, cara, incrível. Mais uma vez aqui, preenchendo algumas lacunas e o Oda trabalhando com coisas que a gente já tava discutindo há 2, 3 anos atrás aqui no canal. Fique ligado que a gente vai comentar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a entregar os nossos vídeos pela plataforma. E também você pode ler a minha novel Que Haja Luz, tanto pela Novel Mania quanto também pelo Tapas. Lá no Tapas você pode se inscrever e esperar, porque amanhã tem capítulo inédito, 120 capítulos completamente de graça para vocês lerem, e amanhã chega mais um para vocês poderem acompanhar. História escrita por mim e feita também na base dos personagens dos inscritos aqui do canal. Começamos o capítulo com a história de capa da Yamato, recebendo remédios e bolinhos da Tsuru. Essa capa, ela é bem interessante porque Yamato está recebendo algo de alguém marcado pelas chamas. Olha só que coisa interessante. Jornada da Yamato começando com alguém marcado pelas chamas. E a embalagem dos remédios e do bolinho da Tsuru são redemoinhos, as espirais das Akuma no Mi. Olha só. Ai, Eiichiro Oda, o que será que ele quer dizer com isso? Esses designs, essas características realmente bem enigmáticas ali para a Yamato, para o começo da jornada da personagem. Ao fundo, podemos ver a Some juntamente com o seu ratinho, a garota que o Sanji acabou salvando ali na batalha contra o Queen. Continuamos a ver as reações das pessoas em volta do mundo, e a gente observa que aquilo que parece ser como o reino de Sorbet. As pessoas dizem que não faz sentido uma guerra que aconteceu há 800 anos ainda estar acontecendo, porque as pessoas que viveram naquela época já não estão mais vivas. Será que não? Será que essas pessoas ainda estão vivas? Ai, as verdades deste mundo, e como podem as armas que ajudaram a afundar o mundo ainda estarem por aí? Esses são os questionamentos que esse povo está colocando ali para a história. Enquanto as pessoas estão indagando sobre essas questões ao vento, vemos Imu andando pela sala até dar de cara com um quadro que lembra muito a Vivi. Olha só, nós estamos no capítulo 1116, 16 é Imu em japonês. Oda é inacreditável, né? Então fica claro que se trata de Lily, um quadro da parede que liga a Imu, a forma como ela guarda isso no meio do seu jardim de lírios. Durante todo esse tempo, nós observamos que se trata quase de uma câmara, né? Como se fosse ali uma espécie de câmara para um velório, para um túmulo, para um corpo da própria Lily que não voltou para a Alabasta e que talvez esteja congelada ali para essa câmara de Imu-sama. E aqui fica evidente também que essa questão dos quadros ainda terá um plot interessante, visto que tanto Lily quanto Tite e a mulher dos quadros, na qual o Sanji acabou encontrando de uma forma submersa lá antes de Jaya,
nós podemos observar que todos esses pontos podem estar conectados. Por que que esses quadros são tão importantes e por que que essas pessoas demarcam ali algum contexto muito interessante para a história? Vegapunk continua seu discurso dizendo que vai pedir desculpas profundamente por algo terrível que ele acabou fazendo. O cientista diz que ele apenas queria criar a força motriz para ser a base do desenvolvimento futuro desta indústria mundial, mas que ainda está incompleta. Ao fundo, vemos o sepultamento do Rei Cobra. Acima da foto, podemos ver o sol que representa Nika, enquanto vemos os protetores de alabasta gravados na rocha ao lado do retrato do Rei Cobra. Esses são os pontos interessantes aqui para fazer um paralelo sobre uma cena e outra. Nós temos um quadro, um túmulo e uma câmara para mostrar o fato do sepultamento do Rei Cobra. Nós também temos um quadro, uma espécie de túmulo, uma espécie de câmara na qual o Imu sempre vai visitar. Então, talvez sim, o lugar que Imu sempre fica seja o túmulo de Lily. Vegapunk começa a ficar feliz com o resultado do seu trabalho, chamando de a chama que não se apaga. O cientista diz que finalmente chegou ao ponto de que um dia será certamente uma fonte de energia que enriquecerá a vida de todos os países do mundo. As pessoas ficam empolgadas com aquilo que o Vegapunk está dizendo. Só que essa chama teve um pedaço, um fragmento dela roubada e que tudo havia sido responsabilidade dele. Mais uma vez, o Vegapunk está dizendo um pedaço, um fragmento que nós temos aqui. Temos o One Piece, mais uma vez uma referência na fala do Vegapunk sobre One Piece, igual nós tivemos no capítulo passado. Os marinheiros dizem que os cipis estão no meio da ilha, mas que não tem como resgatá-los porque o fogo já tomou conta de Egghead inteira. Eles ficam realmente achando algum ponto ou alguma forma de resgatar os cipis, mas tudo pode ir para o zaralho a qualquer momento mediante ao fogo na ilha inteira. Foca na instância enquanto vemos o estrago total do ataque do Nojurus no capítulo passado. Vemos que o Cipi e os Serafins estão desmaiados. Respondendo a minha pergunta do capítulo passado, sim, as bolhas de Kairoseki aguentam uma queda absurda. Stance pergunta ao Edson o que havia acontecido e o mesmo responde que foi algo assustador. Edson diz que o laboratório subterrâneo da Lab Face e o CP caíram. Ele diz que estão com problemas e que não podem mais enviar mais nuvens ao bando do Chapéu de Palha. Stance questiona o que Edson quer dizer com caíram. E o satélite responde que um dos Gorosei, que é muito perigoso, estava indo naquela direção e termina dizendo para a garota fugir dali. Stance pede permissão para libertar o Kako, dizendo que eles podem acabar sendo punidos se não ajudarem. A garota diz que não vai deixar o Chapéu de Palha perseguirem o Kako, e assim saberá sempre o seu próximo passo. Edson pede desculpas por fazê-la passar por isso, de que não queria trair seus amigos da CP, mas ao mesmo tempo é grata pelo que o Vegapunk havia dado a ela, já que o Vegapunk acabou dando a vida que a personagem tem. O satélite diz para Stance que é o conflito que prova que Stance é uma humana, reforçando mais uma vez que ela era uma humana e não apenas um clone. Edson diz para Stance fazer o que quiser, desde que ela possa sobreviver. Duas coisas aqui. A primeira é que eu não caio mais nesse lenga-lenga da CP, que vai aprender com os erros deles e tal. Não caio mais nem ferrando. Já falei sobre isso no capítulo passado, nesse eu vou reforçar mais um pouco, porque já foi em Enies Lobby que eles viram toda a questão ali das cagadas que o governo mundial fez com a Robin destruindo a ilha de Ohara, e agora em Egghead a gente pode observar que esses dois cabeçudos ainda não mudaram. Eu curto a ideia deles serem rivais do Luffy e do Zoro, acho muito legal ver o Lute tentando se desenvolver, o Kako se desenvolver ali para tentar igualar o Zoro e o Luffy. Por mais que eles ainda estão anos-luz de distância dos dois personagens, eu ainda acho algo interessante mediante os personagens terem rivais. Mas o fato deles ficarem de braços cruzados enquanto o governo mundial explode navio cheio de pessoas inocentes e ameaça até mesmo matar seu amigo,
Cara, pra mim eu não consigo enxergar um ponto de redenção, pelo menos nessa saga até então. Não dá pra engolir essa ameaça de redenção da forma como esses dois sempre podem apresentar. E eu só vou acreditar, só vou tender novamente a essa redenção quando isso definitivamente acontecer. Outra coisa interessante é que o Oda tá focando muito no Edson e estamos vendo os seus momentos finais, ou pelo menos aquilo que apresenta ter os seus momentos finais. Se por acaso o Edson aparecer na transmissão, já sabem, né? Se o Edson bater com as 10 e aparecer na transmissão, já sabem o que é. Vegapunk está projetando a transmissão do seu cérebro e não tem nada gravado. Vegapunk continua seu discurso enquanto vemos os revolucionários junto de Moda. Ele diz que cerca de 2 semanas após o roubo da chama, o céu na direção do reino de Lulusia começou a brilhar intensamente. Vegapunk diz que receberam informações de que o reino desapareceu sem deixar vestígios. E além disso, logo após, observaram os sinais de um terremoto mundial. Como cientista, ele diz que orgulhosamente diz que isso é o desenvolvimento. O que o Oda quis dizer com isso é a questão. Eu acho que isso aqui vai gerar uma puta polêmica. O vice-almirante da história de capa do Ace também aparece e entende agora o que havia acontecido com o desaparecimento do reino de Lulusia. Moda fica assustada com alguém tendo causado tamanha destruição em Lulusia, questionando quem havia feito algo assim. O rei Elisabelo surge questionando sobre o desaparecimento de Lulusia e pedem para verificarem tal informação. Vegapunk diz que o que causou isso é uma energia gigantesca e a única explicação para esse ataque é que só pode ter sido a Mother Flame. Não há nada igual a ela. O cientista disse que a chama que ele criou acionaram as armas ancestrais. Vegapunk diz que não sabe quem executou o ataque ao reino de Lulusia, mas os resultados são claros. O cientista disse que participou de um ato que tirou muitas vidas e pede desculpas pelo peso dessa culpa. Vegapunk afunda a cara no chão, pedindo desculpas a todos e termina dizendo que a catástrofe artificial que afundou o mundo no mar uma vez foi comprovada dessa forma. As pessoas do reino de Karakuri começam a dizer que não é culpa do Vegapunk. É claro que o Oda tá tentando meio que mesclar aqui com uma ideia de que o avanço científico, o avanço tecnológico não necessariamente está ligado com o avanço dos perigos eminentes da tecnologia, de que a ciência ela faz os estudos e a forma do desenvolvimento, mas quem decide a sua aplicação é a própria raça humana. Então tem essa questão muito específica e intrigante sobre esse fator da dualidade até mesmo da ciência, até onde podemos estudar, até onde podemos caminhar, ou se isso é algo sem nenhuma limitação. Lembrando que limites tende-se a ter coisas que podem levar a humanidade ao seu desenvolvimento ou até mesmo extrapolar essas ideias. É claro, né? Fica muito evidente essa comparação da Mother Flame com as bombas atômicas que foram jogadas no Japão. Vemos então o Momo e o King, e o Shogun grita sobre Pluton depois que recebe essas informações do Vegapunk, mas logo é repreendido por King, pedindo para ele ficar quieto. Vegapunk então informa que existiram 3 armas ancestrais no passado, e vemos o rosto de Crocodile, mas ele não fala nada. Como sabemos, Crocodile estava atrás de Pluton quando terminou de dominar Alabasta. Então, nós temos aqui uma conexão entre quadros que o Oda está fazendo, né, que é sobre o lugar onde está Pluton e aquele que sempre procurou por Pluton, que até mesmo dominou Alabasta em busca dessa arma ancestral. Vegapunk começa a dizer que Joy Boy passou as armas ancestrais para as futuras gerações. O cientista questiona por que essas armas não foram destruídas, e é por essa questão que ele não consegue saber quem é bom e quem é mal nessa guerra que aconteceu há 800 anos. Shirahoshi, como uma das armas ancestrais, apenas assiste em silêncio, completamente chocada com as informações do Vegapunk. Chizuru e Sengoku aparecem, e o antigo líder da marinha está hiper nervoso, comendo sem parar, enquanto Chizuru diz que alguém é muito cabeça dura. Os dois estão em um navio,
Então, Tsuru pode estar falando do Garp, e eles podem estar a caminho de resgatá-lo junto de Sengoku. Então, tanto o Sengoku quanto também a Tsuru podem estar indo para resgatar o Garp que está sequestrado em Hashinosu. Vegapunk continua dizendo que o século perdido ainda está cheio de mistérios. No entanto, existem pessoas que sabem de tudo o que aconteceu neste período. Que existem pessoas no mundo de One Piece vivas ainda que sabem o que aconteceu durante esse tempo. Sakazuki então surge na base da marinha e está enfurecido. Está entrando quase em erupção. O almirante diz que Vegapunk contará tudo para eles, passando a impressão que Sakazuki também tinha essa informação que o cientista vai contar. Vegapunk diz que o bando do Rei dos Piratas sabia de tudo. E vemos Labon e Crocus observando e ouvindo toda a conversa. Foi interessante essa colocação do Oda com o Sakazuki por um motivo. Porque agora ficamos nos questionando o que o Sakazuki sabe. Sakazuki sabe que o Roger sabia tudo sobre o século perdido, ou o Sakazuki sabe o que o Roger sabia sobre o século perdido. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. O Sakazuki sabia que o Roger tinha esse conhecimento sobre as informações do século perdido, ou o Sakazuki sabia aquilo que o Roger tinha de conhecimento sobre o século perdido, da forma que ele também tem essas informações. Bom, eu escolheria a primeira opção, visto que ter essas informações e ler os poneglyphs é uma informação muito sigilosa e muito difícil. Então, dá pra ter uma noção aqui de que ele provavelmente tenha o mesmo conhecimento que o Vegapunk nesse aspecto, de que o Roger sabia sobre as coisas, mas que não quis falar o que havia acontecido ou o que havia rolado durante esse tempo. Algumas pessoas ao redor do mundo começam a protestar, dizendo que era um absurdo piratas saberem os segredos do mundo e que isso era algo muito perigoso. York então surge questionando que tudo isso era algo muito estranho. Como poderia Stella saber que ela havia roubado a Mother Flame? Havia roubado um pedaço da Mother Flame. York disse que havia cortado os contatos com todos os satélites, então não tinha como ele ter descoberto. A satélite começa a dizer que Stella sempre foi ruim em mentir e fingir, e que ela estava surpresa, e que ele estava surpreso com essa informação quando soube que ela era a traidora. York se lembra de Stella dizendo que tudo que estava acontecendo era culpa dela. Ela questiona que Stella havia conseguido informações sobre Lulucia e havia chegado à conclusão lógica disso, e que simplesmente o tempo disso tudo não estava se encaixando. York diz que a história é algo diferente, porque Stella também sabia dos movimentos do governo, e que não é típico esconder um Dendemushi de transmissão. Ou seja, mais um reforço para que Stella esteja projetando sua mente ao mundo, porque simplesmente não tinha como ele saber disso tudo apenas numa gravação. Antes de todas as informações acontecerem, o próprio Stella, agora sendo uma imagem do seu próprio cérebro, projetando a sua imagem para o mundo, poderia contar tudo o que está acontecendo quase que em tempo real. Vemos os CP sendo sugados ali para dentro da boca do Jupiter, enquanto ele tenta continuar sua sucção maluca, provavelmente tentando pegar o Luffy ou os gigantes. E quem sabe, se ele for uma alma caridosa, tá fazendo isso para salvar os CPs, coisa que eu acho muito difícil. Coisa que eu acho muito difícil, tá meio que já eliminando ali todo mundo que tá vendo toda essa desgraça acontecendo ali em Egghead. York então chama os Gorosei e diz que sabe onde está o Dendemushi de transmissão. Mars questiona se ela tem certeza disso e ela responde que sim, porque também é uma Vegapunk. É interessante parar pra pensar nessa questão, porque a York sempre meio que enfatiza que é uma Vegapunk. Ela sempre tá enfatizando que é uma Vegapunk. Parece que as pessoas meio que subestimam ela, mas esquecem que ela também faz parte da essência de um cientista gênio. O Dendemushi de transmissão é dito ali pela York que está no Gigante de Ferro. E vemos a sua cara tremendamente irritada. Aqui a gente tem duas coisas interessantes. Ou eles vão dar de cara com a parede não encontrando nada no Gigante de Ferro, ou até conseguirem vencê-lo, Vegapunk já falou tudo que tinha que falar e o Chapéu de Palha já meteram o pé da ilha.
Então a estratégia de estar ali ou não, tanto faz, porque o Vegapunk sai como vencedor da mesma forma. Vegapunk continua seu discurso nos conduzindo a Sabaody e se pergunta por que eles, o bando do Roger, que sabiam de toda a história, desapareceram sem dizer uma palavra para ninguém. Porque não se moveram. Vamos para o bar de Rayleigh e vemos que Shaq está espancando alguns piratas folgados que provavelmente queriam atormentar o antigo braço direito do rei dos piratas, enquanto Ray está deitado com cara no balcão segurando seu copo de whisky. Shaq está rindo, dizendo que Rayleigh havia bebido demais e que era raro ela lhe ver assim. Rayleigh está bêbado e começa a falar sozinho, dizendo que ele está velho demais e que Vegapunk fala demais também, lhe chamando de velho falador. O braço direito do rei dos piratas pede para Vegapunk não tirar os holofotes da nova geração e pede para Roger validar assim o seu argumento, como se estivesse falando assim, não é mesmo, Roger? Rayleigh termina sua frase dizendo para todos apenas aproveitarem a diversão. Que diversão é essa, Rayleigh? O mundo está afundando. Bons questionamentos do Vegapunk sobre o porquê a tripulação do Roger não se moveu. Que bom que o Oda não esqueceu disso. E esse tema se encaixa com o que eu já tinha dito nesse vídeo aqui. Uma arma está em Wano, a outra arma provavelmente nas mãos do governo mundial e a outra nem sequer existia. Isso liga ao fato de que por algum motivo Roger chegou à conclusão de que eles chegaram cedo demais em Laugh Tale. Não só Roger, como também Ray e Oden disseram a mesma coisa. Eles haviam chegado cedo demais na ilha e aceitaram isso. Eles sabiam todas as coisas que haviam acontecido no século perdido. Eles tinham todo o conhecimento. Eles tinham todas as peças para poder agir contra o governo mundial. Então, por que que eles não agiram? Porque ainda assim, depois de descobrir todas essas coisas, ainda faltava uma peça. Isso quer dizer que para acabar com o sistema que existe no mundo hoje, precisava de Shirahoshi. Como a Madame havia falado, ela só nasceria 10 anos depois. Com isso, o Roger desistiu do seu sonho para que alguém herdasse sua vontade, quando ele se entregasse para o governo. Na sua execução, quando ele fala sobre One Piece, ele não está falando apenas para procurarem o seu tesouro, mas que no caminho muitos descobririam o segredo sobre o reino perdido, o segredo dos Ji e a guerra que fundou o governo mundial. Roger não desistiu porque estava doente. Roger desistiu porque não tinha todas as peças reunidas em suas mãos. E infelizmente a sua doença impediria ele de esperar o nascimento de Shirahoshi. Com sua execução, ele acabaria deixando seus sonhos nas mãos de quem lhe alcançaria. Essa pessoa é o nosso capitão Monkey D. Luffy. Roger não podia se mover, não só por causa da sua saúde física, mas por causa da falta de uma das armas ancestrais. Repare na fala do Vegapunk de que as armas ancestrais foram passadas para as futuras gerações por Joy Boy. Isso quer dizer que elas são a chave para algo além de Laugh Tale, uma forma de trazer o mundo à sua forma original, algo relacionado ali à queda dos Gorosei e também de Imu-sama, nós não sabemos. A questão é que demoraria 10 anos para Poseidon nascer, e Vegapunk não tem essa informação. É por isso que ele está questionando por que que o Roger não se moveu, por que que o bando do Roger não se moveu. Ele sabe da existência das armas, ele sabe que uma delas está com o governo mundial, mas não sabe da localização de Pluton e nem que a Shirahoshi é Poseidon. Além de que Roger não tinha 10 anos para esperar, por isso decidiu fazer do momento da sua morte o start para a era dos piratas. Ele se moveu, não do jeito que o Vegapunk esperava, ou pelo menos a maioria que tá ouvindo essa história estava esperando que o Roger se movesse. Ele se moveu, iniciando a era dos piratas, fazendo o Luffy e Barba Negra se inspirarem em suas histórias. Seja para o bem ou para o mal, as armas ancestrais vão continuar a guerra que foi pausada há 800 anos. Esse é um ponto muito interessante de se observar.
o que Eiichiro Oda está construindo em One Piece, sobre armas que podem destruir, mas também podem reconstruir. Armas que foram passadas ali pelo Joy Boy para essa geração futura e que possivelmente são necessárias para desmascarar o governo mundial. Tudo que foi construído por Imu-sama nos últimos 800 anos. Isso vai ser interessante porque a peça que faltava, Shirahoshi, já está entre nós. Agora resta saber por que o bando do Roger riu ao saber da história de Joy Boy e com quem as armas vão ficar no final.